Olá pessoal, tudo jóia? Aqui Luiz. Nesse vídeo vou bater um papo com vocês da versão 1.103 e da versão 1.104, que na gravação desse vídeo é a versão latest, ou seja, você pode utilizar essa versão em produção para fazer os seus testes. Assista ao final, pessoal, porque eu vou juntar duas versões, tem coisa muito importante aqui, tem bastante recurso, tem um item que você tem que saber. Vai até o final, não pula nenhuma parte, para você poder ficar por dentro das novidades. Eu sou Luiz Eduardo, embaixador do NEITN aqui no estado de São Paulo, e eu trago para vocês toda semana informações e novidades do NEITN. Bora lá? Pessoal, então aqui, nessa versão, eu separei aqui, eu montei um workflow. Esse workflow, inclusive, é do nosso curso de A-Makers. Eu já gravei conteúdo sobre o que eu vou explicar aqui para vocês. Então, você que é aluno, já tem aula lá, desmembrei e fui parte a parte para que fique muito bem claro para vocês como utilizar isso daqui, tá? Eu vou começar, pessoal, pelo seguinte. Muita gente já reparou que quando você for configurar um fallback no NEITN, se você vier aqui para poder utilizar o fallback em um agente, às vezes ele não aparece a opção do fallback. É por quê? Porque a partir de agora tem que ver que versão que você tá. Se você tiver com a versão 2.1 ou menor, ele não vai aparecer. Então, 2.0 não vai aparecer. 2.1 ou maior, para poder aparecer aqui a opção de fallback. Basicamente é, copia o seu prompt, apaga esse node aqui, cria um novo, e aí ele vai criar esse node de agente na versão 2.2, que é a versão que tem suporte para fallback. Pode ver que o meu aqui, ó, tá com a versão 2.1. Então ele fala, eu estou usando a versão 2.1, já existe a versão 2.2 desse node aqui de agente. Então só você ficar atento a isso, que você vai eliminar em algumas horas de pesquisa por que o seu agente não aparece a opção, aqui essa opção de você poder utilizar o fallback, tá gente? Essa aqui é a primeira mudança. A segunda mudança, pessoal, é que agora eu vou ter aqui, por exemplo, ó, você que usa Vector Store, eu vou ter o meu splitter para poder fazer aqui a minha vetorização, fazer os embeddings. O NEITN na versão 102, 1.102, ele mudou o sistema de tokenização do seu splitter. Nessa versão 103 ficou melhor ainda. Então eles melhoraram muito. Agora ele carrega na memória RAM, enquanto você faz a vetorização, você splita o seu documento, ele carrega na RAM esses tokens, fica muito melhor, muito mais assertivo. Eles usaram uma biblioteca TikToken por muito tempo e agora eles trouxeram para um código próprio do NEITN para poder fazer isso daí. Vale muito a pena você vir aqui e utilizar, tá, gente? Então é um recurso daqueles que vale a pena você utilizar, principalmente você que usa aí a IA com NEITN. Outro ponto interessante aqui, pessoal, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu vier agora, eu vou ter uma opção de utilizar o Gemini aqui como modelo. Então, até então, eu podia utilizar só o OpenAI como modelo fora do ambiente de IA, fora um agente, né, ao longo de um workflow de automação. Então, agora você pode vir aqui e utilizar o Gemini para poder fazer isso daí. Eu vou até mudar aqui um pouquinho a minha câmera para vocês verem. Ó. Então, eu posso utilizar ali, analisar um vídeo, transcrever um vídeo, transcrever um áudio, fazer um upload de um arquivo, enviar uma mensagem para um modelo. Vocês vão ter praticamente as mesmas opções que vocês têm no OpenAI para poder trabalhar aqui com o Gemini. Então, nota 10, né? Então agora não estou mais limitado a utilizar só o OpenAI aqui em ambientes de IA. Então, 10 para os caras, estava precisando mesmo disso daqui. É uma opção interessante aí. Outro detalhe pequeno é que quando você carregar agora, você for abrir uma caixa de texto, ele vai exibir para você vai tentar o máximo possível, né, identificar o que é esse conteúdo e carregar um editor adequado. Então, nesse caso, que é um HTML, ele vai exibir um editor HTML. Caso você use o Node Function, vai carregar um editor de código e assim vai. Eles vão aos poucos trazer para vocês melhorias nessa área para que vocês possam vir aqui de modo satisfatório e ter um editor para cada tipo de dado que vocês forem carregar. Isso aqui, pessoal, ó, ficou fantástico. Acho que é importantíssimo de contar para vocês daí, tá? Outro ponto legal é que quando vocês for utilizar o embedding, agora nas credenciais, você pode colocar aqui nas credenciais uma URL diferente da sua do OpenAI. E isso aí vai ser respeitado para caso você utilize os embeds da OpenAI. Então, ponto positivo também para eles, né, de fazer
essa pequena mudança, vamos dizer assim, né, de colocar esse esquema aqui. E pessoal, a 103 trouxe esse cara aqui. Então, isso aqui vira o jogo do NHN. A partir da versão 1.103, você pode ter múltiplos agentes trabalhando como ferramentas. Então, nesse exemplo aqui, a gente sempre fez um agente pegar o output dele e levar para um outro agente. Isso aí, sempre trabalhamos assim. O que eu posso fazer agora, pessoal? Esse meu agente, em algum ponto dele, eu posso chamar um outro agente da mesma forma que eu chamo ferramenta. E olha só, pessoal, lá no YaMakers já gravei aula disso, de trazer para vocês como chamar ferramentas e como utilizar agora os subagentes. Semana que vem vamos trabalhar com MCP. Eu estou regravando o curso de NHN para vocês, eu estou atualizando, porque é muita mudança, gente. O nosso curso não fica defasado. Aqui na PromoveWeb eu tenho uma proposta de ensinar você para destravar você e eu não te dar atalho. O atalho é legal, eu entendo que em algumas fases da vida eu preciso de um atalho, mas com IA você tem que aprender, porque eu não sei qual é o desafio que você vai ter, eu não sei o que o cliente seu vai trazer, mas eu sei que eu vejo, tem 4 anos que eu trabalho com a NHN, nos últimos 4 anos, quem procurou o atalho não se deu bem. Então aqui, ó, eu ensino, eu dou um exemplo prático e ensino para você como que as coisas funcionam. Vale a pena. Quer aprender IA? Aqui na descrição tem um link para você poder entrar na nossa formação IA Makers, né? Então lá eu já expliquei. Quem é aluno tem acesso antecipado a boa parte dos recursos do NHN. Eu, como embaixador, consigo trazer esses acessos para vocês, para já de antemão, antes de sair no release, eu já tinha gravado a aula. Quem aqui da PromoveWeb já está sabendo isso daí. Isso é um diferencial para você, tá? E isso aqui, pessoal, muda o jogo. Eu vou poder falar assim, ó, nesse meu exemplo, que é o exemplo que eu usei no YaMakers, eu vou gerar um post no blog, eu vou gerar um artigo, né? E em algum momento eu vou pedir para a IA chamar um agente especializado em criar títulos. Quem trabalha com SEO sabe a importância que é você ter um bom título. Então aquele meu prompt era gigantão, era gigantão. Ele criava o conteúdo, criava o título, fazia revisão de ortografia e fazia uma revisão de SEO. O que eu fiz agora, pessoal? Eu quebrei ele em agentes menores, eu quebrei ele em partes. Eu quebrando ele em partes, eu fico muito melhor. Nossa, mas eu fico tão feliz de poder usar isso daqui, porque eu consigo criar agentes específicos, agentes que têm o seu próprio prompt, têm a sua própria arquitetura para devolver para mim o texto em cada etapa do processo. No exemplo que eu dei no curso, esse cara aqui, ele chama esse, o resultado dele volta para cá, depois ele chama esse, depois volta para cá e depois chama esse. Eu tenho um revisor de ortografia, eu tenho um revisor de SEO e eu tenho um gerador de títulos, trabalhando em conjunto com o meu agente principal. Isso aqui é maravilhoso, é você utilizar automação para poder criar isso aí. No nosso curso, eu estou mostrando para vocês como que vocês podem usar automação junto com o IA. Saiu um pouco do chatbot, legal. Bastante tempo estamos falando de chatbot. Tem também chatbot no curso, mas e automação? Vocês sabem fazer automação com o NHN? Isso aqui, pessoal, é um diferencial tão grande, mas tão grande que eu acho que a galera não se tocou do que é possível fazer com isso daqui. Porque um agente desse, ele pode ter, como tool, um outro subagente. E por aí vai. Você pode criar agentes especialistas que vão chamar outros agentes especialistas. O resultado de um chega para o outro, o que ele retornar aqui é incluído aqui, e você vai criando isso aí infinitamente para poder fazer o seu workflow funcionar e fazer o seu sistema multi-agente tomar uma forma. Tem muito para falar disso daqui, pessoal. Eu gravei o curso 1 hora e pouco que eu falei com vocês ali sobre isso daqui, mas isso aqui é um diferencial enorme para o NHN. Coloca ele em outra prateleira para que vocês possam vir aqui e utilizar a ferramenta. Mas por mim, pessoal, vale muito a pena usar isso daqui, tá? Um outro ponto também que eu tenho que falar com vocês é que o chat SDK, esse mesmo chat que vocês usam para poder receber uma mensagem, ele habilitou suporte para mídia. Ótimo, o que vai fazer com que a Evolution possa enviar áudio, imagem e vídeo também para esse chat. Vamos lembrar, né? Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz com o Davidson mostrando a integração, né? Então, você que é aluno já sabe fazer isso daí. Facinho de utilizar essa integração aí. Em breve faremos um workshop de Evolution e de outras APIs não oficiais de WhatsApp
para você vir aqui e trabalhar com N8N. Então, você que é aluna, é só vantagem. Lembrar, tá, gente? Na Promove Web, a assinatura IA Makers dá acesso a todos os conteúdos disponíveis na plataforma, por um preço muito especial, feito por um embaixador do N8N, e eu não tô sozinho ali. Tem eu, o Edson, o Emerson e o Lucas para trazer conteúdo de primeira linha para vocês aprenderem IA com N8N, tá? Então, essa aqui é a versão 103, já estamos na versão 104. Essa versão 1.104, eu tenho um ponto aqui importantíssimo para falar com vocês. Essa versão trouxe suporte para streaming no MCP. Muita gente, e quando falo muita gente, porque eu tenho uma comunidade grande, porque eu participo de eventos, participo de outros grupos, muita gente tem suporte, tem problema em trabalhar com o MCP. Realmente, pessoal, o N8N começou com o MCP usando SSE. Eu fiz um vídeo, tem um vídeo aqui na comunidade do nosso YouTube, onde eu mostro o suporte a SSE. Acontece que passou alguns meses e eles colocaram suporte para HTTP no modo stream. E como que funciona isso, pessoal? Eu vou explicar para vocês isso na semana que vem na aula de IA Makers. É muito importante que vocês entendam, vou mostrar até um exemplo. Agora, conforme o seu workflow for respondendo, você já recebe informação. Então ele não vai ficar mais esperando o MCP responder. Conforme ele processa, ele já vai respondendo. Isso vai aumentar muito, vai aumentar a eficiência e diminuir o tempo de resposta dos seus workflows. Isso aqui também é um avanço grande do N8N. Quer ficar por dentro, pessoal, das novidades do N8N? Aqui na descrição tem um link do meu LinkedIn e do meu Instagram. Eu posto isso em primeira mão nas redes sociais e depois eu venho aqui e faço um vídeo no YouTube para vocês. Então segue no YouTube, segue no Instagram e também segue no LinkedIn para você ficar por dentro. Porque esse recurso, ó, já tem uma semana e muitos de vocês não sabiam. Então, ó, suporte a HTTPS Stream no MCP. Nunca pedi muito, pessoal, mas esse aí eu fiquei feliz de receber, tá? Esse aqui realmente os caras estão de parabéns. Outro ponto importante, pessoal, é que agora, em alguns community nodes, principalmente os community nodes que vocês forem utilizar como... Esses community nodes que são verificados, quando você carregar um node para a tela, vai aparecer embaixo uma mensagem de você poder atualizar ele. Então, conforme você for abrir, eu não tenho aqui nenhum... eu tenho aqui a versão dele instalada, né? Eu tenho uma versão específica instalada e agora apareceu para mim que tem uma atualização dele. Então vai aparecer aqui, a nova versão desse pacote está disponível. Isso aqui vai ajudar muito você que tem alguns community nodes e não quer ficar olhando todo dia. Ah, qual foi que atualizou? Quando você for utilizar um community node, ele vai vir aqui e ele vai te mostrar. Simples e fácil. Os caras estão de parabéns para trabalhar com isso daí. Outro ponto importantíssimo aqui na versão 1.104, que é a versão latest até agora, em breve vai sair outra, porque os caras estão num ritmo maluco de fazer ali, é que agora, quando você for utilizar o Think Tool, ele vai considerar também o nome do Think Tool para facilitar você, a própria IA, acionar ou não o seu Think Tool. Então, agora, quando você for criar o seu prompt, você pode referenciar o seu Think Tool pelo nome, que eles vão passar agora cada Think Tool ter o seu nome para poder ser referenciado. Isso aqui também vai ajudar muito quem usa o N8N. E por fim, pessoal, e não menos importante, o N8N criou uma opção agora. A versão 1.4 tem o que eu considero que vai ser a revolução no N8N. É a possibilidade de criar módulos. Então, olha só, o Community Node já existe há muito tempo. Há muito tempo eu tive o prazer de fazer a live de lançamento do Community Nodes lá no canal da PowerTI, que ainda nem era na Promove Web, né? E o Community Node permite que você venha e customize uma integração para oferecer para a comunidade ou você usar internamente. Beleza. O módulo não. O módulo permite que você crie telas e componentes para o N8N. Então, em breve, acredito eu, eles vão permitir que você crie mais telas. Você pode criar, e aí vai da sua criatividade, da sua necessidade, e a comunidade se mexer para poder vir aqui e criar um módulo dentro do N8N. O WordPress cresceu demais por ser assim. Boas partes das ferramentas, o DeFi, outras plataformas que permitem que você crie não só componentes, mas também módulos, eles cresceram muito por isso e o N8N não está atrás. A partir da versão 1.104, você vai poder criar os seus módulos aí. Vamos aguardar nos próximos meses. Eu acho que até o final do ano teremos bons módulos para poder vir aqui e utilizar.
E pessoal, ó, aqui tem um QR Code do nosso grupo do WhatsApp. É só você entrar lá e ficar por dentro. Ali é um bate-papo 10, pessoal. Você vai entrar, vai ter uma aprovação, eu vou aprovar você para você poder entrar no grupo, tá, gente? Então não é um grupo aberto, mas que passa por uma aprovação. Eu só quero ali a galera que tá realmente afim de conversar. Não é um grupo pago, o grupo pago fica na nossa comunidade, esse daqui é um grupo aberto para trocar ideias, tá? Então entra ali, você vai adorar conversar com o pessoal, galera ponta firme mesmo de bater um papo da NHN. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou desses dois releases, 1.103 e 1.104 do NHN. Até mais!